Bom, pessoal, boa tarde então a todos. Quase boa noite já, né? Então, agradecer aí já de saída a participação e a disponibilidade das pessoas que estão nos prestigiando aí nesse evento que a gente está fazendo. Para aqueles que não me conhecem, então, né, eu sou o professor Maicon, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A gente está fazendo aqui mais um evento através do grupo de modelagem de análise de potência, o GEMASP. E hoje a gente convidou um amigo e ex-colega da universidade também, né, o engenheiro Rodrigo Salim. O Rodrigo ele é engenheiro formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez um mestrado na área de engenharia elétrica também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e fez o doutorado também na área de engenharia elétrica, sistema de potência pela Universidade de São Paulo, pela USP de São Carlos. E atualmente, já faz um bom tempo, né, trabalha na General Electric, a GE, na parte de soluções, né, na Grid Solution. Então, já de antemão, já agradecer a disponibilidade do Rodrigo em participar desse evento aí conosco. O Rodrigo atualmente trabalha na GE, na unidade sediada na França, então a gente tem um fuso horário, né, atualmente, no momento, agora são 11 horas da noite na França. É escuro lá fora. Então, já agradecer por flexibilizar para nós esse horário e poder ter um horário bacana aqui no Brasil, né? Então, enfim, Rodrigo, mais uma vez te agradecer aí pela disponibilidade, agradecer a GE em nome do GEMASP e da URGS e te dar as boas-vindas aí. Obrigado, eu que agradeço o convite, para mim é uma honra estar participando aí, participando aí de um evento na URGS, do GEMASP, e contigo. Sem dúvida nenhuma, para mim é muito legal estar participando e poder falar um pouquinho aí sobre essa área de sistemas de energia, o que tem de novo aí no mercado. Mas em especial, tá falando com o pessoal da URGS, tá falando com a minha alma mater aí, é muito legal. Bom, então, pessoal, hoje o assunto que a gente vai abordar aqui com o Rodrigo hoje, então vai ser, Rodrigo, até se quiser iniciar já, né, a tela, enfim, já está disponível para te poder utilizar aí a apresentação. Mas hoje, então, a gente vai bater um papo aqui com o Rodrigo na parte de novas tecnologias na operação e manutenção de redes elétricas. A gente vai tratar alguns assuntos, falar de bastante tópicos relacionados à tecnologia, inovação, soluções que são desenvolvidas e propostas pela GE, mas obviamente que passam por uma série de desenvolvimentos, de pesquisa. Então, hoje a gente tem aqui participando alunos de engenharia elétrica, de engenharia de controle e automação, engenharia de energia, professores, profissionais de diversas áreas. Então, eu acho que várias pessoas vão poder se identificar aí com as diferentes áreas que o Rodrigo vai estar abordando, que a gente vai estar conversando com ele, trocando aqui algumas informações. E o objetivo aqui é a gente ter um processo bastante interativo. Então, quem tiver perguntas, pode mandar as perguntas ali pelo canal do YouTube, a gente já vai estar verificando aqui e reportando para o Rodrigo, para a gente poder fazer a dinâmica e já ir poder respondendo e abordando aqueles tópicos aí que vierem a vir, que surgirem, né, como tópicos aí mais de interesse do pessoal, tá? Então, enfim, Rodrigo, deixar tu fazer então aí a introdução aí do assunto para a gente começar o nosso bate-papo. Não, perfeito, perfeito. Obrigado. E assim, vamos fazer bem interativo mesmo, porque eu tenho certeza que se eu ficar uma hora falando aqui, as pessoas vão dormir aí vendo essa live. Então, vamos falar um pouquinho aí. A ideia é trazer um pouco, como o Maicon falou, eu tenho trabalhado dentro da GE há 8 anos já com essa parte de pesquisa e desenvolvimento de produtos e serviços para o setor elétrico, tá? Não só para o setor elétrico, mas na área de geração também. Então, assim, a ideia justamente foi tentar colocar para o setor elétrico mais especificamente, quais são essas novas tecnologias, o que a gente tem visto de tendência aí no mundo, no Brasil também, e para onde é que está indo. Às vezes a gente vê muitas ouve falar de muitas tecnologias, algumas a gente não tem muita certeza se isso já é viável ou não,
qual é o estado, qual é a maturidade tecnológica desse desenvolvimento, né? Então, a ideia é falar um pouquinho sobre essas diferentes tecnologias e com sorte, a gente vai conseguir alcançar aí um público interessante aí e ajudar um pouco aí na formação aí de quem estiver nos vendo, né? Bom, eu vou começar falando um pouquinho eu não sei como é que vocês estão vendo a minha tela aqui, mas... Tá ótimo. Eu queria começar a falar um pouquinho, assim, obviamente, não tem como falar de novas tecnologias sem falar de dados, né? Então, aqui a ideia é mostrar um pouquinho de como que tem mudado o cenário no mundo, né, e especialmente no setor elétrico, em termos de utilização de dados, né, de capacidade computacional. Então, aqui está separando aqui em três pilares aí, né, que a gente chama de saindo do edge, que é justamente próximo do controle, próximo da automação efetivamente, né, diretamente nos equipamentos que vão estar, por exemplo, gerando energia ou transmitindo energia, né, no campo efetivamente, indo para aqueles dados mais centralizados, que a gente chama os dados de operação, né? Em geral estão dentro de um SCADA, e indo para uma terceira parte aí, que são os dados que estão na nuvem. A ideia é falar um pouquinho de como é que evoluiu isso aí, como é que está evoluindo ao longo dos anos. Tá? Para dar um exemplo, né, nessa parte que está mais próxima dos sistemas de controle, efetivamente, só dentro da GE, isso números de 2017, tá? A gente já tinha, da própria GE, mais de 300 mil ativos conectados com monitoramento e diagnóstico remoto. Tá? Isso considerando não só o setor de geração e transmissão, setor de transmissão, mas, claro, incluindo toda a parte de geração, o mercado de óleo e gás também. Tá? A gente também vê aqui, do ponto de vista do setor elétrico, mais de 10 mil PMUs já instaladas, né? Isso, claro, considerando os ativos da GE. Se a gente considerar os ativos que não são GE também, vai ter um número muito maior de PMUs operando atualmente. Né? Se a gente considerar também uma coisa muito, muito importante, né? À medida em que a complexidade do sistema vai aumentando, obviamente que a necessidade do sistema de controle ele também vai se tornando cada vez mais complexo. Né? O controle vai ficando mais complexo. Então, aqui são alguns números, né? Só para o controle de uma turbina eólica, a capacidade computacional aumentou mais de 15 vezes entre 2007 e 2017. Controle de subestação. Um controlador de uma subestação, nesse mesmo período, ele aumentou sua capacidade computacional em 30 vezes. Ou seja, é um número bastante grande. E isso, claro, ele vem justamente da necessidade de cada vez ter um controle que faça mais, que seja mais rápido, que lide com um número de variáveis muito maior e que te dê uma resposta muito mais robusta. Do ponto de vista de operação, quando a gente vai para os centros de controle, tá? O número de ativos controlados ele tem crescido também de forma gigantesca. Tá? Cada vez mais há uma demanda para aumentar o número de pontos de controle. Né? Então, nesse mesmo período, entre 2007 e 2017, o número de ativos controlados, em média, né, em um MS, ele aumentou em 3 vezes. Então, no período de 10 anos, aumentou em 3 vezes. O mercado, claro, o mercado da parte de microgrids e de DERMS, que a gente chama, né, que são basicamente um sistema EMS, mas em menor escala, mas considerando essa geração distribuída, ele também tem aumentado de maneira grande, 20%, isso dados de 2017. E a gente está vendo aí, claro, alguns mercados no mundo, o mercado de eletricidade, ele já está virando uma realidade. Né? Os mercados de eletricidade estão se tornando cada vez mais flexíveis e cada vez mais as operações que se faz, as operações necessárias dentro de um centro de operação, elas são cada vez mais complexas. Lidando não só com questões técnicas, mas também questões econômicas. Ou seja, vai criando cada vez mais complexidade nesse controle. Da mesma forma, a capacidade computacional vai aumentando, né?
em função tanto no nível do MS, mas também os Phasor Data Concentrators, né? Os PDCs. E aí, indo para os dados das nuvens, né? na nuvem, né? Então, quando a gente vai para a nuvem, em geral, a gente está falando aí de dados que talvez eles não tenham uma necessidade de um controle em tempo real, por exemplo, né? Então, aí a gente já está indo para uma área que a gente chama de monitoramento e diagnóstico remoto, né? Remote Monitoring and Diagnostics. Então, o que a gente viu no mercado, a gente vê hoje, é que o volume de dados está cada vez maior. E, claro, a gente está falando aqui de nuvem, mas na realidade são todos os dados gerados né, em uma distribuidora, em uma transmissora. Inclusive, dados, hoje em dia, eles já começam a se não forem bem geridos e bem utilizados, eles passam a ser um problema para a utility. Né? Por quê? Cara, dado é custo. Né? Tu tem que gerenciar aquele dado, tu tem que ter espaço físico, né? Tem que ter, na verdade, espaço digital, né? Não espaço físico, né? Mas tem que ter um espaço para armazenar esses dados. Isso gera um custo para todas as empresas. Então, a utilização desses dados, claro que tem que ser bem pensada em como que vai ser utilizado. Enfim, na nuvem, a gente tem visto que, então, essa parte de monitoramento diagnóstico é que tem sido mais requisitada, né? Por ser também bastante ideal para para fazer um cálculo computacional bastante complexo, né? Ou seja, ir para fazer uma análise de dados de uma frota de equipamentos, né? E não simplesmente fazer um diagnóstico de um equipamento isolado, mas um diagnóstico de uma frota de equipamentos, né? Te otimizando e te mostrando uma imagem completa de como que está o teu sistema. Enfim, sim. Não, eu acho interessante essa abordagem, assim, que eu compartilho um pouco, assim, da experiência que eu tive, né? Antes de iniciar na universidade, tive a felicidade de desprender alguns anos nas distribuidoras, né? E pude acompanhar um pouquinho, assim, de uma evolução nessa questão dos níveis de dados. E eu achei interessante quando você comenta ali do aumento de capacidade, por exemplo, de processamento e de nível de automação e controle que a gente tem na ponta, por exemplo, né, que chamamos de edge, né, porque eu me recordo, assim, muito há uns anos atrás, há 15, 20 anos atrás, né, quando iniciei, por exemplo, a trabalhar na distribuidora, a gente tinha um pouco da imagem, né, principalmente na área de engenharia, que a gente tinha, um engenheiro de sistema de potência, daí tinha aquele engenheiro que gostava mais de uma área de telecomunicação e se via mais trabalhando numa empresa de telecom, por exemplo, e tinha, eu gosto mais de eletrônica, né, então, e com o passar do tempo, e aqui, né, quando você comenta isso, a gente percebe muito bem, assim, como essas áreas se fundiram, né? Então, hoje a gente tem quando a gente falava em controle, nos anos atrás, se pensava muito lá na turbina, né? Ou na usina, propriamente dita, né? Mas hoje você tem um nível de controle implementado nas subestações mesmo, aqui você comenta, né? Um nível de processamento 30 vezes maior, porque você tem uma quantidade de relés microprocessados, uma quantidade de dados, você tem controle entrando por cima da distribuição, né? Controle voltivar, hierárquico, tem uma série de áreas aí que vão convergindo, né? E aí você fazer esse mix dessas áreas aí são oportunidades, né? E desafios. Sim. Hoje em dia, por mais que, claro, a gente precisa ser um especialista, né? Ao mesmo tempo, a gente tem que ter uma visão do todo, porque tudo isso é tudo interconectado, né? As diferentes áreas, as diferentes funções dentro de uma utility, elas têm que conversar. Então, o profissional hoje que tem essa visão mais completa, mesmo sendo especialista, ele já tem um diferencial gigantesco. Então, sem dúvida nenhuma. Sim. Outro ponto que você aborda ali também eu acho importante, e aí eu acho que também tem um viés, tanto na área de quem está projetando, né, desenvolvendo e pensando nas soluções, mas também depois na parte de flexibilidade dos dispositivos, né, porque você fala ali a questão dos dados armazenados lá numa nuvem, que no fim das contas vão subir para um sistema, para um conjunto de servidores, e isso tudo é custo, né? Armazenar esses dados são custosos para as empresas, né? O fato de você ter várias medições, poder medir exatamente tudo que você quiser, é uma coisa boa,
Sim, pode ser interessante, mas você tem que maximizar isso e otimizar, porque isso, no fim das contas, gera um custo para você manter essa base de dados, né? Então, também tem todo esse balanço aí tem que se pensar, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Não, e essa questão dos dados é uma estratégia que as empresas, assim, não é simplesmente, ok, vou pegar os dados e vou começar a guardar aqui. Não, tem que saber como que tu vai guardar, tu tem que ter realmente uma estratégia, uma gestão daqueles dados, né? Se não for bem gerido, aqueles dados não serão úteis para a empresa, né? Então, sem dúvida nenhuma. Legal. Bom, deixa eu passar para o próximo aqui, deixa eu ver se, peraí, foi. Bom, e na verdade, a ideia é falar um pouquinho ainda nessa esfera digital, em como que a gente pode ver benefícios, né? Como é que a gente vê, né? É, a tecnologia por tecnologia, ela não faz sentido. A ideia é sempre no que a tecnologia pode nos ajudar, certo? Então aqui a gente coloca três questões centrais em que tem dirigido bastante o mercado, né? Que a primeira delas é como que eu vou utilizar melhor a minha rede, né? Como que eu posso utilizar a tecnologia para utilizar melhor a minha rede, quer dizer, utilizar o máximo dela. Segundo, né, o mundo inteiro está crescendo em termos de renováveis, é estratégia em todos os países crescer em renováveis, solar, eólica, e a gente sabe que solar e eólica elas têm uma questão central que elas são fontes de geração que são intermitentes, né? Elas são não despacháveis, diferentemente de uma usina térmica que tu consegue definir exatamente quanto que tu vai estar gerando. A usina solar e eólica não, ela depende da disponibilidade do vento e do sol. Então, elas trazem uma complexidade a mais para o sistema, do ponto de vista de controle, especialmente. E a ideia é como que eu posso utilizar essas novas tecnologias para aumentar a capacidade de renováveis que o meu sistema pode ter, certo? E o terceiro aspecto é, ok, como que eu uso essas tecnologias para trazer uma confiabilidade maior para o meu sistema. Então, é isso que a gente tem visto no mercado, que todas as empresas estão pensando. Como utilizar melhor o meu sistema, como aumentar a penetração de renováveis e como melhorar a confiabilidade do sistema, certo? Rodrigo, só para aproveitar aqui, antes de tu dar sequência aí nesses pontos estratégicos que você comentou, né, para não perder a pergunta aqui do Lucas da Costa, ele pergunta ali ainda do exemplo que a gente estava falando dos dados, né? Ele pergunta assim que exemplo, um exemplo de que dados que a gente está falando, né? O que seriam esses dados, né? Poderia só comentar. Claro, vamos falar os dados de monitoramento diagnóstico, né? Posso falar, por exemplo, existem equipamentos que vão fazer vão coletar automaticamente as informações da análise fazer análise de gases dissolvidos no óleo de um transformador. Então, é um equipamento que está lá, conectado no transformador, ele fica monitorando o óleo que tem no transformador e te indica lá quais são os gases que tem naquele óleo. Essa é uma informação que é extremamente importante para entender a saúde desse equipamento, né? Para saber a saúde do transformador. Em geral, esses dados não são utilizados do ponto de vista de operação, mas são utilizados do ponto de vista de para planejar, fazer uma gestão dos teus ativos, né? Então, esses dados, em geral, eles podem ser enviados para a nuvem, né? Tem muitas empresas que utilizam. Então, esse é um exemplo de dados aí que, em geral, acabam indo para a nuvem. Ótimo. Beleza. Bom, falando um pouquinho mais, então, de como que a gente utiliza melhor a rede, né? E aqui, na verdade, tem alguns exemplos, tá? Obviamente, não são os únicos exemplos. Existem diversos outros, mas aqui trazendo aí só um pouco algumas possibilidades, certo? Bom, o que a gente tem visto é que, é claro, né, com o sistema elétrico ele está mudando no mundo inteiro, né? Então, o sistema elétrico ele está passando uma transformação onde a gente tem cada vez mais geração renovável. A gente tem isso, geração renovável centralizada e descentralizada também. No Brasil, a gente viu nos últimos anos aí um boom de instalações de solar residencial. Isso também impacta na operação, né? Impacta bastante a operação,
muda completamente a maneira como o fluxo de potência, como a energia, ela gira dentro do sistema elétrico, sem dúvida nenhuma. Né? Então, o que a gente tem visto é que, à medida que tu vai aumentando essas renováveis, isso pode certamente gerar uma limitação no quanto que essas renováveis podem entregar, pode até sofrer o que a gente chama de curtailment, né? Ou seja, o curtailment basicamente é quando tu tem o vento disponível para gerar energia eólica, né? Só que tu não tem capacidade de transmissão na tua rede, então tu não pode gerar naquele momento. Então, alguns dados aí que a gente está trazendo, alguns estudos que foram feitos aí nos Estados Unidos recentemente, né, mostram que se não tiver um reforço da transmissão, né, 15% das renováveis pode sofrer um curtailment, pode ter um curtailment de 15% da capacidade de renováveis, quando tu chegar a uma capacidade de 50% de renováveis na rede. O que significa isso? Tu vai crescendo renováveis, chega a ter 50% da tua demanda que poderia ser atendida por renováveis. Só que, nesse caso, tu não vai conseguir atender essa demanda. 15% daquela energia ela vai ter que ser cortada. Então, aí algumas soluções de como que tu poderia, por exemplo, mitigar esse problema de congestionamento na rede, né? Sem a necessidade de fazer um reforço na transmissão, ou seja, construir novas linhas de transmissão. Uma das coisas que poderia se fazer, por exemplo, é utilizar FACTS. Tá? FACTS são dispositivos que vão fazer vão fazer um controle em especial da tua potência ativa e reativa, de maneira a descongestionar a tua linha de transmissão específica, seja um tronco, ou seja uma região do sistema. Evidentemente que a gente está falando de FACTS não é uma coisa nova, né? Pô, Rodrigo, isso era uma coisa nova, isso traz uma coisa nova. Não, mas o que a gente tem visto é que, justamente com o crescimento das renováveis, cada vez mais se tem utilizado FACTS para resolver essas questões de trazer suporte à rede. Né? E eu diria que não somente o FACTS, né? A gente viu muitos países, pega o caso do Texas, por exemplo, cresceu bastante na área de eólica, mas ao mesmo tempo em que está crescendo renováveis, está crescendo a instalação de geração térmica a gás, justamente para que tu tenha aí um equipamento que seja controlável no sistema e que te permita ter manter a estabilidade do sistema, né? Bom, algumas outras soluções aí que são possíveis também para ajudar nessa questão, né? Falamos de FACTS, mas armazenamento de energia, né? Energy storage. Então, quer dizer, armazenamento de energia, hoje em dia, para quem não conhece tanto a parte de armazenamento de energia, hoje em dia a gente fala muito de baterias, tá? Baterias são uma solução possível para armazenamento de energia, e basicamente o que eles trazem para o sistema é um elemento que, bom, vamos lá, falei que antes a gente tinha o sistema elétrico ele está mudando, né? Enfim, antes a gente tinha uma carga que era 100% controlada e uma geração, uma geração que era 100% controlada e uma carga que, obviamente, a gente não tinha muita certeza de qual é que seria a demanda. Uma questão importante e central no sistema de energia é que a carga tem que ser igual à geração. Né? Se tu tiver algum desequilíbrio entre carga e geração, tu pode ter um problema de estabilidade. Então, para isso, tem todo um conjunto de sistemas de controle para manter essa carga junto com a geração. Ora, aumentando a quantidade de renováveis na rede, renováveis não despacháveis. Basicamente, a gente está aumentando a incerteza da nossa operação, porque agora não só a carga não é controlável, como também a geração não é 100% controlável. Né? Então, a gente precisa trazer, para poder realmente aumentar, para poder aumentar a penetração de renováveis, a gente vai precisar trazer elementos e que a gente possa controlar, que a gente possa trazer de volta essa flexibilidade para o sistema. A bateria é um desses elementos, né? Porque a bateria ela tem a capacidade
ora está operando como carga, né? Ou seja, utilizando energia para ser carregada, ora ela está funcionando como geração, quando ela entrega energia para a rede. Então, sendo operada de maneira adequada, ela pode trazer uma robustez muito grande para a operação do teu sistema, ajudando aí a descongestionar troncos de transmissão, melhorar até aumentar os teus limites de estabilidade, né, da tua rede. Então ele pode te ajudar muito do ponto de vista de operação do teu sistema, certo? Essas questões da bateria, né, que você comentou, de energy storage, e nós conversamos até durante a semana, né, quando a gente conversou sobre a apresentação, né, e até eu te perguntei, né, qual é a vida útil que se tem hoje, né, você falou ali, coisa de 20 anos, claro, você sempre tem uma perda, enfim, ao longo do tempo, né, mas às vezes a gente pensa nas baterias e pensa naquela coisa, né, na bateria do carro lá, aquelas baterias comuns, né? Mas de hoje a gente está falando de coisas altamente sofisticadas aí, que como você comentou, é, já permitem, mas vão permitir, né? À medida que a tecnologia vai avançando e os custos vão também se tornando cada vez mais competitivos, aumentar a capacidade de controle, né, do sistema, ou trazer de novo essa capacidade, né? Em função da geração intermitente, né? E, Sim. e aí, eu gostaria só, de repente, que tu comentasse, enfim, explorasse um pouco mais essa questão aí do que soluções que vocês têm trabalhado, enfim, buscado, né? Sim. Então, é um bom ponto. Na verdade, assim, o que eu falo é que, para mim, vendo assim, como que o setor está evoluindo, daqui 10 anos, certamente, os sistemas elétricos do mundo inteiro vão estar cheios de sistemas de armazenamento. Se serão baterias ou não, se for outra tecnologia, bom, aí eu não sei dizer. Eu diria que hoje, as tecnologias que são mais viáveis economicamente são realmente as baterias. Elas evoluíram muito. A questão dos carros elétricos, por exemplo, ela trouxe também, ela ajudou a indústria como um todo a reduzir esses custos das baterias, né? E trouxe um desenvolvimento tecnológico bastante acelerado para esses dispositivos. Então, claro, são baterias especiais, em geral são baterias de íons de lítio, mas não é a única tecnologia, existem outras. Existem diversas outras sendo estudadas, tá? Mesmo do ponto de vista de bateria, tem muitas tecnologias, algumas vamos dizer assim, estão em nível mais experimental. As que são mais provadas e que estão mais em utilização no mundo ainda são as de íon de lítio. E realmente, tem em geral uma duração de 20 anos, podendo durar até mais, depende muito da aplicação, né, de como que tu utiliza. Bateria tu pode utilizar de diferentes maneiras, né, tu pode utilizar ela para fazer uma regulação de frequência, e quando tu faz essa regulação de frequência, em geral, tu tá constantemente carregando e descarregando essa bateria, o que faz desgastar ela um pouco mais rápido, né? É diferente de uma aplicação, por exemplo, em que tu tenha uma planta solar e tu vá simplesmente carregar a bateria com parte dessa geração solar durante o dia e descarregar, por exemplo, somente durante o pico. Então, normalmente, nesse caso, tu vai ter um ciclo completo da bateria, um ciclo equivalente desse sistema de baterias por dia. E aí, nesse caso, a bateria ela consegue durar mais, tá? Como eu estava falando, para regulação de frequência, como ela está constantemente carregando e descarregando, ela pode chegar, em alguns casos, como a gente viu nos Estados Unidos, tá? A trabalhar com o equivalente a quatro ciclos completos por dia. O que significa isso? Significa que a quantidade de energia que entrou e saiu seria a mesma energia do que se tu tivesse carregado e descarregado a bateria por completo durante 4 vezes no mesmo dia. Então, claro, vai ter um desgaste muito maior e vai ter uma degradação muito maior. Então, assim, varia bastante de caso a caso. E tem que ser estudado. E no Brasil, no Brasil tem vários estudos aí, tem vários estudos em andamento, né? É claro que é uma tecnologia que ainda depende
sempre da questão de regulatória, a questão regulatória é bastante importante para as baterias, porque, claro, né, como que se vai monetizar, né? Como que se vai monetizar esse ativo, né? Do ponto de vista de América Latina, eu diria que tem bastante coisa acontecendo no Chile, bastante coisa acontecendo nas ilhas do Caribe também, pela necessidade, né? É uma necessidade, são ilhas, são regiões pequenas, né? Então, são sistemas menores em que se tu quer colocar um pouco de renováveis, já vai precisar de algum suporte para poder operar. Não, ótimo, acho que é um desafio, né? E, sem dúvida, acho que tem muito espaço, alguns países mais à frente, enfim, né? Mas deixa eu aproveitar aqui, tenho duas perguntas, tá? Uma eu vou aproveitar para responder, que é a mais fácil, e a outra eu vou deixar para te responder, tá? Pô, É, me dá mais fácil. uma, uma do Igor que ele comenta assim: é possível armazenar os dados ad eternum ou há algum limite? Estou entendendo que ele está perguntando se tem uma limitação de tempo, né? Eu diria que não, eu diria que o tempo é quanto a empresa está disposta a pagar para manter aqueles dados armazenados num banco de dados, lá nos servidores, enfim, né? Muitas empresas hoje contratam, né, empresas que são especialistas em armazenamento e pagam lá um custo, né, para você armazenar, para fazer backup, para você ter um sistema. Vou citar um exemplo que eu posso falar um pouquinho mais, que é o sistema SCADA, né? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com implementação em sistema SCADA, um sistema aí com 250 mil pontos de monitoramento, entre analógicos e digitais, sendo os analógicos registrados constantemente, né, na base do segundo, e os digitais na casa do minuto, né? Então, nós tínhamos um custo de armazenamento para armazenar isso num servidor e nós tínhamos um custo extra para armazenar em outro estado um sistema que era hotline. Então, como era um sistema SCADA, um sistema de risco, né? Então, tudo depende do quanto você está disposto a desprender em recursos, né? Então, Claro. e outra pergunta, ela vai um pouco nessa questão da digitalização e pergunta qual é a tua opinião sobre a inclusão de consumidores residenciais ao mercado livre. Tá? O Brasil ainda não é um país, né, que está tão aberto ainda nesse sentido, principalmente para os clientes de baixa tensão, né? Quando a gente compara com outros países que já tem uma evolução bem maior em termos de quantidade, né? Os clientes são livres em maior volume, ou quase que na plenitude. E daí o Lucas foi uma pergunta: no caso brasileiro, né, tu acha que como essa inclusão desses clientes residenciais no Mercado Livre podem afetar as distribuidoras? E aí ele pergunta também se tu acredita que vai haver um aumento, né, se vai haver uma digitalização rápida e um aumento expressivo em função dessa quantidade de clientes, né? Ou seja, se vai aumentar cada vez mais ainda, ou qual é a tua visão sobre o impacto desses clientes livres aí, principalmente no caso brasileiro, que é um montante expressivo, né, em termos de digitalização, automação, controle, de todo esse negócio funcionando junto aí. Sim. Não, sem dúvida. É assim, para mim esse é o futuro, tá? Para mim esse é o futuro. E eu vejo que, em geral, essas mudanças, até mudanças que a gente está vendo no setor elétrico hoje, né? No próprio caso brasileiro, existe aí, claro, uma readequação das distribuidoras, elas vão ter que aprender a conviver nesse novo mercado, né? Assim como elas estão aprendendo a conviver com a questão da solar residencial, tá? Mas eu acho que vai muito do consumidor a buscar isso daí e querer isso daí, sem dúvida nenhuma. Eu acho que vai depender muito da maturidade dos nossos consumidores. Isso é que eu acho que é bastante interessante, é uma mudança de mindset, né, de como que tu utiliza a energia. Né? Muitos consumidores vão poder escolher entre, ok, agora eu quero comprar, pode ser que ele vai escolher, eu quero comprar do mais barato, mas pode ser que ele queira escolher, não, eu quero comprar sempre energia de uma planta solar ou de uma planta eólica, que não necessariamente é a mais barata, mas eu vou comprar aqui desse fornecedor. E eu acho que isso faz com que o consumidor tenha uma consciência muito maior do que ele está utilizando, né? A gente às vezes entende a energia elétrica como algo dado, né?
o consumidor residencial, né, algo dado, mas por trás é uma cadeia, um setor inteiro. Eu vou te dar um exemplo aqui, aqui na França. Esses tempos a gente começou a receber ligação aqui a EDF, que é a nossa fornecedora de energia. Começamos a receber ligação da Total, aqui, a concorrente da EDF, oferecendo o serviço. Não, vamos querendo negociar e querendo fornecer um produto mais barato. Então, assim, é competição. Tem mais players no mercado, e eu acho que todos ganham com isso. O setor elétrico ganha com isso. Traz uma otimização muito maior, torna o mercado muito mais dinâmico. E, como eu falei, ele torna o consumidor cada vez mais consciente daquele produto que ele está comprando. Que no final das contas é o que a gente faz. Às vezes que a gente liga uma lâmpada, a gente está comprando um produto, que é energia elétrica. Acho que tu coloca bem, é uma mudança de cultura, né? Um mindset novo lá, o cara vai ter que se readaptar, porque hoje a gente tem essa visão relacionada, principalmente ao celular, porque no caso brasileiro, o celular é uma coisa que está muito disseminada, as pessoas sabem que vão buscar, às vezes, ou o mais confiável, ou o mais barato, enfim, e é normal você receber ainda que o Brasil ainda não é, ainda em termos de telefonia, os países mais competitivos, né? A gente não tem tantas operadoras como tem, por exemplo, na Europa, Estados Unidos, ali, que você tem ali dezenas de operadoras. A gente tem aí 4, 5 que são as grandes aí no Brasil, né? Mas elas, entre si, elas competem, né? E a energia elétrica e a própria água, né? São coisas que, historicamente, para nós, é aquela coisa que a gente só paga a fatura, vamos dizer assim, né? Paga a fatura e todo mês vem lá e eu não preciso me preocupar muito com isso, né? Então, à medida que esse mercado se modifica, uma questão do pré-pago também, né? Então, Sim. o pré-pago aí, você comprou e gastou mais, pum, desligou, ficou sem energia, né? Vai ter que botar um crédito. Então, hoje isso não acontece, né? Então, Sim, exatamente. vai um desafio grande, né? Mas aí, respondendo também a segunda parte da questão, que era sobre se isso vai trazer uma necessidade maior da questão de dados e digitalização, sem dúvida nenhuma. É claro, né? Então, isso vem junto e é uma necessidade para poder viabilizar esse tipo de mercado, né? Isso sem dúvida nenhuma. São oportunidades aí, né? Isso, oportunidades. Bom, deixa eu passar para o próximo aqui, que é o segundo pilar, que seria como que a gente viabiliza uma quantidade maior de renováveis na rede, né? Aqui nesse gráfico aqui embaixo, tá? Basicamente estou mostrando uma situação parecida com o que eu comentei antes, que esse é um estudo feito numa interconexão lá no Havaí. Basicamente ela mostra qual é a quantidade de corte, de curtailment, que a gente chama, né? O corte na geração devido à limitação na transmissão, na medida em que tu vai aumentando a penetração de energia eólica dentro desses subsistemas aí lá no Havaí. E aí, claro, tem diversas tecnologias que vão te ajudar com isso, tá? Eu falei das baterias, mas tem diversas outras, inclusive tecnologias que estão mais próximas das renováveis. Então, as turbinas eólicas, o controle dessas turbinas eólicas, ele evoluiu muito ao longo dos anos. Antigamente, acho que talvez alguns se lembrem, antigamente, por exemplo, era permitido que uma usina eólica simplesmente se desconectasse do sistema quando tivesse alguma falha e não precisasse ajudar dar um suporte de reativos, por exemplo, durante um período de uma falha. Poderia simplesmente sair. Isso causou muitos problemas, inclusive foi o que causou alguns blackouts, inclusive na Europa. Tá? Em 2006 teve um blackout na Europa bastante grande, em função de que simplesmente as renováveis começaram a sair ali sem muito critério. O que acontece é que, bom, por que a gente não pode melhorar o controle dessas turbinas para fornecer algum suporte por algum período de tempo? E hoje em dia isso já é padrão nas turbinas eólicas, todos os sistemas disponíveis são assim, inclusive é um requerimento para poder operar na rede. E claro, com isso traz uma robustez muito maior para o sistema perante a falhas, né? É inevitável que ocorram falhas no sistema, então trazer aí um pouco ajudar um pouco esse sistema nesse período crítico é essencial, tá? Fora isso, a gente está falando também do ponto de vista de operação das empresas de transmissão e distribuição.
diversas outras funcionalidades aí que vão te ajudar. Por exemplo, ter uma projeção melhor no quanto que tu vai poder despachar de energia em uma usina renovável não despachável, isso é extremamente interessante. Então, no início, quando as renováveis começaram a operar, talvez a gente não tivesse uma experiência tão grande. Hoje em dia, já se fala aí em ter uma projeção diária, semanal, para essa produção, que vai ajudar justamente ao operador do sistema a preparar o sistema para os cenários que ele vai ver na operação nos próximos dias. Então, é extremamente importante e extremamente necessário. Cada vez, obviamente, se utilizam mais dados. A gente está falando de utilizar dados que aí não são só dados elétricos do sistema, mas dados que vão estar fora, né? Dados relacionados à quantidade de vento, sol, ou seja, dados meteorológicos aí que vão ajudar nesse teu processo. Bem, fora isso também, aqui tem um gráfico bem interessante que mostra que, talvez não dê para ver muito bem, mas ele mostra a quantidade, aqui são as interconexões, são os diferentes sistemas dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos ele tem 5 grandes sistemas, e aqui seria o intercâmbio que existe de energia entre esses subsistemas, tá? Isso em 2010, e aqui, deixa eu colocar um pouco para cima, considerando em 2026 com 30% de geração de energia vindo de renováveis não despacháveis. E aí tu nota que a necessidade de ter um intercâmbio entre subsistemas é extremamente grande. Né? Então isso vai trazer uma complexidade muito maior para muitos sistemas. No Brasil a gente já está vendo isso, né? A gente tem no caso do Brasil o Nordeste, que tem a maior parte da nossa geração eólica, e a geração eólica cada vez crescendo mais e mais. O sistema Nordeste, o subsistema chegando a operar, se falava em 40%, depois 60% de renováveis, e já chegando em alguns momentos a quase 80%, 100% de renováveis. E como que a gente garante a estabilidade desse sistema nesse cenário, né? Em que tu tem que ter um controle também na interconexão e não só um controle mais local. Então, para isso, a gente vai precisar cada vez esses dados estarem sendo monitorados em tempo real, centralizados, e aí entra a questão das PMUs, que vão te ajudar muito, e sem dúvida nenhuma vão requerer uma capacidade computacional gigantesca para trazer essa controlabilidade do sistema e manter a estabilidade dele. Não, eu acho que tu citou o Nordeste, né? O próprio Rio Grande do Sul aqui também, né? A gente é um espaço que a gente tem bastante oportunidade, que a gente tem vários trabalhos também aqui na própria universidade relacionando com parques eólicos em função da quantidade de parques que a gente tem aqui bem no extremo sul, né? Na região de Livramento ali, inclusive com ampliações e expansões e reforços no sistema de transmissão exatamente para poder escoar essa grande quantidade de energia, né? E, enfim, então, próximo aqui da gente também a gente tem oportunidade de estar estudando e contribuindo aí com esses desafios que você está comentando em maior escala até, né, no caso do modelo americano. Eu tenho uma pergunta aqui da Bibiana, tá? Ela pergunta assim, ó, na Califórnia, relatam o problema da duck curve, curva do pato, né? Sobre o impacto da inserção de GD solar. E aí ela pergunta se tu poderia comentar um pouco aí sobre problemas aí, né, que tu conhece, que vocês já vivenciaram, que desenvolveram soluções, estudaram sobre isso, devido à alta penetração de geração fotovoltaica. Sim, sem dúvida, é uma realidade lá. Não só a geração solar descentralizada, mas em função da solar de maneira geral, né? Não, os números eles são impressionantes, né? Eu não tenho um gráfico aqui para mostrar, mas os números são impressionantes. A gente está falando de ter essa curva do pato, ela traz uma complexidade bastante grande na operação do sistema.
especialmente no momento, porque é o seguinte, a gente está falando de que a geração solar, ela entra, obviamente, durante o dia, né, que é onde tu tem disponibilidade de solar, então ela vai começar a operar ali por 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, 9 horas, vai crescendo, chega no seu pico, meio-dia, 1 hora das horas, e quando chega no final do dia, ali por 6 horas, 7 horas, vai começar a diminuir, e ele vai começar a diminuir de maneira bastante, bastante grande, bastante acelerada, né? Então, se tu tiver uma quantidade bastante grande de geração solar, sem dúvida nenhuma que tu vai ter que compensar, porque, como eu falei, tu vai ter que garantir, para garantir a estabilidade do sistema, a geração tem que ser igual à carga. Se a tua geração está diminuindo uma taxa de. E se eu não me engano, as taxas. Não queria falar um número para não me comprometer aqui, mas a taxa era mais ou menos 10 gigawatts por hora. Talvez. Não, acho que era mais. 10 gigawatts num período de alguns minutos. Enfim, é um número bastante grande que tu tem que entregar energia para o sistema, ou seja, tu vai ter que pegar uma outra fonte, uma fonte de geração controlável, seja uma turbina a gás, por exemplo, para entregar energia para o teu sistema. E não só entregar energia para o teu sistema, mas sincronizado com a saída dessas solares. Então, tu vai ter que estar... É um período sempre de tensão para trazer essa energia de volta para o sistema. Né? Por quê? Porque as pessoas não estão usando menos energia simplesmente porque a solar está caindo, está diminuindo. Né? Elas continuam usando normalmente. Tá? Então, é um período bastante crítico para a operação, sem dúvida nenhuma. Ótimo. Bom, vamos para o... Opa, cliquei aqui. Ó, o terceiro pilar, que é como a gente aumenta a confiabilidade do nosso sistema, tá? Aqui tem alguns números interessantes sobre perdas anuais só nos Estados Unidos em função de blackouts no sistema elétrico, né? Em torno de 150 bilhões por ano. E quando eu falo blackouts, não precisa ser um blackout no sistema inteiro, mas são falhas no sistema, né? E aqui também é um gráfico bastante interessante mostrando como que o investimento em distribuição, o investimento que as distribuidoras nos Estados Unidos têm por cliente, como que isso afeta a duração das ocorrências no sistema, né? E o que eu achei interessante desse gráfico é que ele mostra que não tem muita relação. O que mostra que, na verdade, as distribuidoras poderiam ser muito mais inteligentes em utilizar os seus dados ou o seu próprio dinheiro, né? Como que eu vou utilizar melhor? E eu acho que essa é um pouco da ideia, né? Sem dúvida nenhuma que as falhas elas vão trazer um problema não só para o sistema, mas obviamente em especial para o usuário, para a economia como um todo, né? Imagina que tem diversas indústrias que, se ficarem alguns segundos sem energia elétrica, elas simplesmente perdem toda a produção que estava dentro do processo, ela é perdida e vai ter que arcar com os custos e talvez demorar horas para voltar a operar aquela indústria. Então, quer dizer, a falha no sistema elétrico, ela tem consequências bastante grandes. Bom, quais são as soluções que hoje em dia a gente fala aí que são soluções bastante novas e que cada vez estão sendo mais utilizadas? Uma delas é o que a gente chama de ver as faltas antes delas acontecerem, né? Então, o ideal, é claro, bom, que as falhas vão ocorrer, sim, elas vão ocorrer, não existe quer dizer, até poderia existir um sistema 100%, 100% não, mas muito mais confiável, né? Só que o problema é que o custo dele seria extremamente grande, tá? Então a ideia e se eu pudesse pelo menos prever quando essas faltas vão acontecer? E aí tem diversas maneiras de tu fazer isso, né? Vai depender do tipo de falha que tu tá falando. Então a gente falou um pouco de dados meteorológicos, né? Então, em um centro de operação, em um SCADA, um MS, por exemplo, hoje em dia já é possível tu utilizar as informações do estado do teu sistema e informações meteorológicas que vão ajudar uma distribuidora a prever, por exemplo, dentro de uma cidade, onde que está prevista a ter ocorrência de grandes chuvas e alagamentos, né? Ou raios,
que podem afetar a operação do teu sistema e ocasionar uma falha, né? E quais regiões que estariam mais suscetíveis a isso. Isso utilizando dados meteorológicos e dados de operação do sistema. Com isso, a distribuidora ela pode se programar para ou reforçar o sistema ou deixar as equipes de manutenção de sobreaviso e já próximas da ocorrência de uma falha, próximo do local onde essa falha pode ocorrer. Isso por quê? Bom, pensando do ponto de vista de logística, uma vez que começa a ter chuva e alagamento, por exemplo, as próprias equipes de campo começam a ter problema para poder chegar ao local da falha, o que pode fazer com que aumente a duração daquela falha, né? Daquela interrupção para o cliente. Então, utilizando esses dados hoje em dia, tu consegue talvez ajudar, né? Talvez não, sem dúvida nenhuma, ajudar a diminuir a duração dessas falhas quando acontece dessa maneira. O segundo grupo aí de falhas que eu poderia falar são as falhas que aí são bem mais relacionadas a equipamentos, né? Então, a gente falou um pouquinho no início sobre análise de gases dissolvidos e equipamentos de monitoramento remoto. Bom, hoje em dia, o fato os sensores, se reduziu muito o custo de sensoriamento nos últimos anos. Nos últimos 20 anos, se viu uma revolução de sensores cada vez mais baratos. Então, a quantidade de dados que tu pode monitorar de um equipamento hoje em dia é extremamente alta. Então, hoje em dia, utilizando Data Science, tu pode utilizar o que a gente chama de sistemas de Asset Performance Management, gestão da performance de ativos. Basicamente, o que esses sistemas fazem, eles utilizam diferentes dados, esses diferentes sensores, tá? E vão te dar uma informação do estado de saúde do equipamento. O fato os equipamentos do sistema elétrico, eles não vão falhar de uma hora para outra. Em geral, essas falhas elas vão evoluindo ao longo do tempo, né? Até que um dia o equipamento para de operar. Então, quer dizer, já é comum, obviamente, no sistema elétrico, ter diversos que a gente chama de manutenção preventiva e inspeção que é feita nesses equipamentos. E a ideia é utilizar não só essa inspeção que é feita pelas equipes de campo, mas também porque essa inspeção que é feita com monitoramento remoto, né? Então, automaticamente tu está trazendo mais informação. Utilizando esses modelos de data science, tu pode estimar qual é a estimativa de vida útil do teu equipamento, quantos anos ele ainda pode operar e se ele está próximo da ocorrência de uma falha ou não, certo? Então, isso eu diria que é uma tendência global. A gente está vendo diversos países no mundo aderindo cada vez mais e mais a esse tipo de tecnologia. O monitoramento ele já vem sido feito há bastante tempo, tá? E essas soluções de software que agregam esses diferentes tipos de sensores e trazem esse data science, juntam e te dão uma informação mais completa da tua frota e do teu próprio equipamento, né? Eles, hoje em dia, eles são o que tem de mais, vamos dizer assim, novo no mercado e que enfim, tem tido uma aderência bastante interessante globalmente. Não, acho que é legal, esse gráfico que você mostrou ali, do SAIDI ali, que seria do tempo, né, sem energia, né, duração das interrupções, é extremamente interessante, porque às vezes realmente você pode ter uma falsa impressão de que você despeja dinheiro ali em infraestrutura, né, e você não consegue resolver o problema como você imaginava, né, então, obviamente que investimentos são fundamentais para você manter a estrutura, obviamente, né? Mas a inteligência também é importante, né? O sensoramento, a predição, né? Você se antever o problema. Então, a gente vê aqui um mix aqui de tecnologia, de instrumentação, sensoramento, automação, controle, né? Você comentou aí de data science, né? Então, tem cada vez aí espaço aí para muitas áreas interagir num sistema que ele é complexo, grande, né? E envolve muitas soluções, né? Mas eu tenho uma pergunta aqui da professora Mariana, tá? Conterrânea aí do início do laboratório de ciência de potência da URGS, né?
junto contigo e com a Karen. É, e ela pergunta o seguinte, ó, falando nesse assunto de confiabilidade, melhoria da confiabilidade, e falando um pouquinho do sistema de distribuição, né? Obviamente que acho que tu comentou coisas antes como a questão de regulamentação, e isso eu acho que é fundamental, né, para que as tecnologias possam avançar no sistema. E dentro da tua experiência internacional, aí atuando em diferentes países, continentes, né, como é que tu vê, por exemplo, a utilização dos recursos energéticos distribuídos, as GDs, conjunto de baterias, enfim, né, para melhoria dessa confiabilidade do sistema de distribuição? O que tu poderia contar um pouco assim do que tu já experimentou implementação em projetos ou que vê que está se evoluindo em outros países e também comparando um pouco com o Brasil, que a gente ainda tem muitos projetos, mas a implementação mesmo ainda vai Sim. um pouco mais devagar. Não, uma boa pergunta, uma boa pergunta. Sempre quando tocam nesse assunto, eu acho que eu gosto bastante de falar do caso da Alemanha, né? A Alemanha ela começou bastante forte nessa parte de solar, né? Solar residencial, sem dúvida nenhuma foi uma das pioneiras. Trouxe, eu acho que o mundo inteiro junto, né? E, por exemplo, não se vê um mercado tão grande na parte de baterias em escala sistêmica, né? Escala de rede, né? Nível de distribuição, nível de transmissão. E aí eu fui estudar um pouquinho mais e fui entender o porquê. Porque, na verdade, já existe mais ou menos 1 gigawatt-hora instalado e em operação na Alemanha de baterias e em escala residencial. E justamente essa bateria em escala residencial, ela pode ser utilizada justamente para suportar, do ponto de vista de controle, trazendo o melhor, uma utilização melhor da solar residencial. Ou seja, as pessoas têm lá na sua casa um painel solar, mas que vai estar gerando energia elétrica durante o dia. Ao mesmo tempo, durante o dia, as crianças estão na escola, os pais estão fora de casa trabalhando, então aquela energia, bom, vai ser injetada na rede? Bom, talvez não seja o caso. Talvez seja o caso de vamos armazenar e entregar essa energia à noite, ou utilizar essa energia à noite quando tiver todo mundo em casa. Isso tudo vai trazer sem dúvida nenhuma um benefício muito maior para o sistema. Então, quer dizer, já existem diversos países que já têm uma regulamentação para utilizar essa geração em microescala, né, essa geração distribuída, para trazer uma confiabilidade maior para a distribuição. No próprio Estados Unidos também já existem mercados que te permitem operar dessa forma, né? Califórnia, o mercado da PJM também, eles te permitem utilizar os recursos energéticos distribuídos, né, em escala residencial, em um mercado para ganhar dinheiro, né? Então, e agora, não é simplesmente um mercado só pelo mercado, só para ganhar dinheiro. Não, é porque é necessário, eles precisam. Né? Na Califórnia chega alguns casos, a gente estava falando ali de congestionamento da rede. Bom, congestionamento da rede, basicamente, em alguns momentos, em função do congestionamento da rede, a energia elétrica para te comprar, ela é negativa. O que significa que e por que acontece isso? Porque lá é um esquema de preço que é um preço local, ou seja, é por cada nodo do sistema. Aqui no Brasil, a gente tem basicamente um preço por subsistema. Lá não, lá é um preço nodal, então é num nível, pode chegar até ser no nível de subestação. Então, o que significa isso? Tu tem uma térmica que é inflexível, ela não pode parar a qualquer momento. Ela tem que continuar gerando, tá? E aí, ao mesmo tempo, tu tem a entrada de solar na rede no início da manhã. E aquela térmica não pode parar. E aí tu ainda tem um baixo consumo. Ou seja, congestionou a rede de transmissão, né? Aquela geradora térmica inflexível, ela tá pagando para as pessoas receberem energia. Basicamente é isso. Tá pagando para que seja uma carga. Por quê? Porque é mais caro para ela parar de operar e depois voltar a operar
do que ela simplesmente despejar dinheiro ali para. Então, assim, e claro, existem mecanismos, utilizando recursos distribuídos, tu poderia utilizar esses mecanismos de precificação justamente para resolver esses problemas de congestionamento. E aí vamos dizer assim, cada pequeno nó do sistema acaba virando um player do mercado. E não só os grandes geradores, e isso já é uma realidade. Estou falando de um sistema da Califórnia, enfim, é uma realidade, isso existe. Não, é um exemplo bem interessante, né? É um modelo de ganha-ganha, obviamente, para atender adequações do sistema, né? E, enfim, acho que, de novo, né, pegando um gancho do que você comentou comigo, né, ao longo da semana, né? Em termos de tecnologia, a gente parece muito desenvolvido, né, em termos de tecnologia, muitas soluções para engenharia, e as soluções, elas parecem que são muito mais rápidas do que a regulação, né? Então, isso tudo aí, esse modelo aí que você cita, né, de precificação no nível nodal, por exemplo, de uma usina pagar para você consumir ou armazenar, tirar a energia do sistema, né, que faz sentido, porque para ela seria mais caro desligar e reiniciar um processo, por exemplo, mas isso tudo passa por uma questão regulatória aí que muitas vezes é complexa, mas que precisa de agilidade, né? Senão você não vence, né? A engenharia está muito à frente, né? Já desenvolveu e você nem consegue implementar ainda, ou colher os benefícios, né, das soluções, né? Enquanto você não vence essa questão mais burocrática, política, né? Enfim. Sim, não, é essencial porque é, se tu tiver um mercado é, que não te ajude, ou seja, que não te possibilite, né? ah, Bom, eu vejo da seguinte forma: ao longo dos anos, para pensar nos últimos 30 anos, o que mudou foi as pessoas têm cada vez mais opção, querem mais opção, elas querem ter mais controle sobre tudo na vida delas, né? A quantidade de coisas, a quantidade de decisões que a gente toma ao longo do dia é gigantesca. E o mesmo agora na energia. As pessoas querem tomar cada vez mais a decisão por conta própria, né? De quem comprar e de como utilizar. Então, para mim, é questão de tempo. Essa regulamentação cada vez vai ser uma pressão maior e virá. O importante é que ela venha sempre uh, alinhada com os anseios da população e do mercado. Legal. Eu tenho uma pergunta aqui, vamos ver se não se consigo traduzir ela para ficar bem claro assim para entendimento. É a Jennifer, é uma aluna nossa aqui da URGS, ela vem da Colômbia, então talvez a gente possa citar alguma coisa, conhecer alguma coisa sobre a situação da América Latina, né, e do mundo inteiro, enfim, mas eu acho que está um pouco relacionado com as questões de controle, de geração e despacho. Ela pergunta assim, se existe, se conhece alguma estratégia de controle para essa gestão dos diferentes tipos de energia. Por exemplo, se sai uma geração, né, como isso pode ser substituída por uma outra num sistema onde isso é feito de forma descentralizada, né? Ou se isso faz mais sentido quando a gente tem um despacho centralizado, recebendo informações de todas as usinas. Acredito que vai um pouco nessa linha. Sim. Na verdade, eu acho que hoje em dia tem a possibilidade dos dois. Bom, não sei se eu estou respondendo exatamente a pergunta, mas hoje em dia existe a possibilidade de fazer essa gestão nos dois casos, seja centralizado ou descentralizado. Quando a gente vai por descentralizado, a gente está falando em geral das micro-redes, né? São basicamente redes que em menor escala, onde tu tem geração e tu tem uma carga, e em menor escala, né? Pode ser aí de alguns quilowatts até, ou até um sistema um pouco maior, 10, 20, 30 megawatts, né? Enfim, o importante não é o número, o importante é porque é uma micro-rede mesmo, né? Uma rede em menor escala. As micro-redes, elas em geral, até alguns anos atrás, elas operavam 100% com uma geração, uma diesel. Pensava uma diesel porque é controlável, né? Tu aumenta a tua carga, automaticamente tu vai lá e aumenta a tua geração, é controlável. Hoje em dia, obviamente, as pessoas querem flexibilidade. Por que não colocar uma solar
por que não ter uma eólica quando for um sistema um pouco maior? E sim, hoje em dia existem equipamentos de controle, controladores de micro-redes, a GE tem inclusive, que te permitem fazer uma previsão. Eu falei de previsão baseado em dados meteorológicos, né? Isso pode ser feito também em microescala, prever a quantidade de geração nas próximas 24 horas, e é um sistema que está constantemente monitorando se aquela previsão ela está realmente acontecendo, ou se na verdade ela está bastante longe do que foi previsto, né? E está constantemente alterando aí os set points de algum dispositivo que seja controlável. Aí, claro, sempre tem que ter um dispositivo que é controlável. Seja uma geração térmica controlável, seja uma bateria que seja controlável, ou até a tua carga que pode ser controlável, em última instância. Então, sim, em uma escala de rede isolada, obviamente consegue, e faz todo sentido fazer isso. Faz todo sentido fazer isso, por quê? Ora, a solar, hoje em dia, ela está atingindo um custo bastante baixo. Tá? A maioria dos sistemas isolados, quando a gente fala de sistemas isolados, pensa em ilhas, em sistemas dentro da Amazônia, e aí entra o caso da Colômbia também. A Colômbia tem casos assim. E nessas situações, o que acontece? O custo de energético nesses lugares é extremamente elevado, se tu for utilizar somente diesel. Então é muito mais barato tu construir uma planta solar, né, do que tu ficar operando com 100% de diesel. Agora, obviamente que as pessoas que habitam esses locais, elas precisam de energia elétrica durante o dia inteiro, e não só durante o dia. Então aí tu precisa de um complemento, seja com uma bateria, ou seja com uma, com diesel também, ou uma outra forma de geração controlável, que tu possa fazer esse equilíbrio entre essas fontes de geração. Então, sim, faz todo sentido, e a Colômbia, inclusive, tá implementando alguns casos de geração isolada com esse tipo de tecnologia. Ótimo, legal. Uma pergunta aqui da professora Maureen, da Universidade Federal de Rondônia. Ela tem duas perguntas. Primeiro, ela faz referência ao exemplo que você deu da Alemanha ali, né, da questão das baterias no nível residencial. E daí ela pergunta se não ficou bem claro assim para ela se seria off-grid ou seria com as fotovoltaicas no modelo on-grid. E aí ela pergunta, claro, se fosse off-grid, né, não teria um problema para o sistema, mas no caso do on-grid, por exemplo, se essa bateria, esse sistema de armazenamento controlado, né, estivesse injetando na rede, por exemplo, durante o tempo que a família estivesse fora da casa, isso poderia ter um problema de qualidade de energia. Tu tem alguma informação sobre isso? Tem alguma ideia desse arranjo todo, lá dessas quantidades de armazenamento, de injeção, enfim? Não, em geral, claro, existe uma preocupação com a qualidade de energia, mas esses equipamentos eles têm que ser certificados, são homologados, e existe um critério que eles têm que passar de qualidade de energia. Então, claro, existe a preocupação, mas eu diria que assim, que os equipamentos, eles em geral atendem e não geram um problema de qualidade de energia para a rede, né? E nem para a residência. Então, não, não teria, Sim. não vejo muito esse problema. Até onde eu tenho as normas técnicas de qualidade na Europa, na Alemanha, são bastante rigorosas, assim, quando a gente compara com os nossos parâmetros, né, em termos de distorção harmônica de tensão, de corrente, enfim, né? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. E aí ela complementa que tu sabe se existe algum benefício aí por conta desse armazenamento para os consumidores, nesse caso, por exemplo, que você citou da Alemanha. Claro, sem dúvida nenhuma, eles são incentivados. Na verdade, o que aconteceu na Alemanha foi o seguinte: teve um crescimento grande de solar residencial, justamente porque o governo incentivou isso, né, com tarifas e, e, e também com investimentos de longo prazo, né, com juros bastante baixos. O que aconteceu foi que esses incentivos eles acabaram para a instalação de solar, e hoje em dia esse incentivo é justamente para as baterias, tá? Então, para a instalação de baterias.
E é a maneira que eu vejo de viabilizar qualquer tipo de tecnologia. Se existe uma necessidade para o sistema, a maneira que eu vejo melhor é criar um mercado para que as pessoas possam investir por conta própria e, investindo por conta própria, elas vão poder, monetizar aquele investimento. É o caso dos sistemas norte-americanos, como eu falei, na Califórnia, PJM. Ou seja, o sistema viu que tinha necessidade, ok, como que eu incentivo as pessoas a colocarem isso e operarem da forma como eu quero? E aí criaram um mercado justamente para isso. Ou seja, eles, no final das contas, a distribuidora, a transmissora, está comprando um produto dos clientes. É isso que ela está fazendo. Então, antes era só a gente que comprava, que era energia. Agora a gente também está trabalhando no mercado e talvez sendo incentivado a investir em alguma coisa e sendo remunerado por isso. Ah, ótimo. Legal. Bom, tem mais alguma? Acho que tem mais 2 slides para falar. Esse aqui não é tanto do ponto de vista de operação, agora saindo um pouco da área digital, tá? A gente vai falar um pouco também sobre, então, falando de novas tecnologias, do ponto de vista de equipamentos elétricos, né? Aqui eu estou trazendo o tema das subestações isoladas a gás. As subestações isoladas a gás, bom, as subestações isolada a gás é exatamente como uma subestação. No entanto, uma subestação isolada a ar, todos os equipamentos eles têm o isolamento entre eles, o meio é o ar. Na subestação isolada a gás é um outro tipo de meio, né? É um outro tipo de gás que é o SF6. O SF6 ele é um gás que ele tem um impacto no meio ambiente, tá? Ele tem uma pegada de carbono que é relativamente alta. É claro que os volumes desse tipo de gás eles são baixos, né? Então, globalmente falando. No entanto, a gente está falando de investimento em renováveis, fala de investimento para reduzir a pegada de carbono energética, então a gente não pode deixar de falar também de alternativas para esse tipo de gás. E hoje em dia, a GE está trabalhando, e o mercado inteiro está trabalhando, em soluções alternativas para esse gás SF6. No caso da GE, essa solução é o G-Cube, que é o Green Gas for Grid. Basicamente, ele é um gás, ele chega a ser 99% menor em termos de potencial para aquecimento global. A pegada de carbono dele é 1% quando comparado ao SF6, né? Seria basicamente falar isso. E ele mantém as mesmas características dos equipamentos que hoje em dia existem, né, das subestações isoladas a gás, ou seja, é o mesmo tamanho, o mesmo range de temperatura. Então, ou seja, ele é o mesmo equipamento, no entanto, ele utiliza um gás diferente. E é um equipamento que isso é uma realidade já, isso já existe hoje. Tá? Mas também voltando a essa questão que a gente estava comentando de regulamentação, é importante mencionar. É evidente também que a regulamentação ela precisa vir junto, né? Claro, certificação é uma coisa, mas toda nova tecnologia ela tem, em geral, até ela atingir, ela tem que atingir uma certa escala para ela ter um preço mais razoável e acessível. Né? Então, ela é uma tecnologia que é um pouco mais cara. Então, muitos países eles já estão estimulando as suas utilities a saírem do SF6 e irem para as alternativas, justamente para estimular um pouco a utilização de outras tecnologias de subestações isoladas a gás. E é onde a gente está vendo que o mundo está indo, tá? Eu acredito que daqui a uns 10 anos não vai ser comum se falar em vão instalar uma nova subestação com SF6. Não acredito que vamos ter, não. Vai ser a alternativa. É um tema, às vezes a gente não pensa, né? Pensa, como você comentou, renovável, né? Parque eólico, blá, 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 mas e aí esquece aí dos equipamentos que utilizam, por exemplo, nesse caso aí, ou vem utilizando na grande maioria SF6, né? Então tem aí um nicho também, né? Numa área aí mais química, enfim, de desenvolvimento, né? Então
mostra o outro lado aí, mas como as coisas estão conectadas, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Tem que pensar na cadeia como um todo, né? Tem que pensar na cadeia como um todo. Bom, e a última coisa que eu queria trazer também é um pouco mais para a parte de, já que estamos falando de novas tecnologias e questões digitais e tecnologia, como que isso impacta também a parte de serviços, né? Então eu falei um pouquinho da parte de gestão de ativos, gestão de performance de ativos, e basicamente esse aqui é um slide que fala um pouco sobre isso. Eu falei sobre a parte de diagnóstico de equipamentos e prognóstico. Isso certamente faz parte aí tá fazendo cada vez mais parte dos serviços nas utilities, mas também eu quero falar um pouquinho aqui, a gente está falando sempre operação, as novas tecnologias em operação, né, mas a gente talvez não fala tanto em campo, né? Mas e em campo, como é que a gente melhora as nossas operações de campo efetivamente, né? E aqui tem algumas figurinhas aqui que mostram coisas interessantes, né? Então, cada vez mais as equipes de campo estão lá utilizando os seus iPads e equivalentes, tá? Os seus tablets, certo? E isso é uma realidade porque com isso a gente consegue levar essas informações de uma inspeção que está sendo realizada em campo diretamente para um sistema como um APM, por exemplo, tá? Isso é possível fazer hoje. Então evita que tu tenha que fazer, por exemplo, um relatório em papel, como que tu vai armazenar aquele dado. Então tu já armazena diretamente na forma digital, com a vantagem, por exemplo, de que tu tenha todo um checklist lá para tua equipe de campo, para que aquela inspeção seja realizada da melhor maneira possível e que nenhum passo seja esquecido, né? Fora isso aqui, eu também falo aqui um pouco do Smart Helmet, né? O Smart Helmet que a gente chama, ele é basicamente um capacete, né? As equipes de campo vão estar usando um capacete, certamente, né? Mas um capacete que tem uma capacidade ali, que tem uma câmera, que tem um sistema de comunicação e que pode te conectar, por exemplo, com um especialista que não esteja dentro daquela subestação. Então, por exemplo, hoje em dia tu pode pensar em ter um especialista dentro de um headquarters ou um local específico, por exemplo, e tu pode ter equipes de campo que talvez não sejam tão especializadas e que podem estar fazendo esse trabalho diretamente com o suporte desse especialista que está localizado remotamente. Tá? E ele pode estar dando indicação de, olha, tu tem que checar X, tem que checar Y, tem que fazer essa modificação. E o mais interessante é que, no momento que o especialista desliga a comunicação com a equipe de campo, ele pode estar se conectando 5 minutos depois com uma outra equipe de campo que está 500 quilômetros ou 1.000 quilômetros de distância. Então, quer dizer, cada vez mais as empresas estão preocupadas com a parte mais importante, a parte mais essencial para a sua operação, que é o quê? É o conhecimento técnico, são os seus especialistas, são as pessoas. Então, quer dizer, tu conseguir manter aquele especialista contribuindo e trabalhando ativamente durante para toda a tua operação é espetacular. Então, é isso que o Smart Helmet ele traz para a operação de uma empresa de transmissão. Tá? E, ao mesmo tempo, esse especialista ele talvez não esteja diretamente na subestação que ocorreu uma falha. Então, ele rapidamente, através do Smart Helmet, ele pode estar lá chegando muito rápido. Né? Não precisa estar lá fisicamente. Então, isso é interessante. E aqui outros dois pontos interessantes que são as novidades na área de inspeção. Então, a gente está falando de inspeção não intrusiva, né? Non-intrusive inspection. Basicamente, o que é isso? A gente fala, bom, quando a gente tem um problema, acho que está com a perna quebrada, a gente vai no médico e ninguém abre a nossa perna para ver se ela está quebrada, né? A gente vai lá, tira um raio-x e verifica qual é o problema que a gente tem e qual é a solução que a gente vai dar para isso. E o princípio é o mesmo, né? Como que tu pode verificar se o teu equipamento tem alguma coisa que não está funcionando muito bem? Conforme eu falei, as falhas nos equipamentos, elas não acontecem de uma hora para outra.
falha é uma evolução, ela vai evoluindo ao longo do tempo. Então, a inspeção não intrusiva, ela basicamente é um conjunto de ferramentas que te permitem, como o raio-x, tá? Analisar se existe uma falha ou não dentro do equipamento. Aqui é um exemplo de um disjuntor, né? Tu está verificando ali a imagem, está verificando se está bem alinhado o disjuntor ali, né? Então, assim, não é só raio-x, existem outras tecnologias, claro, mas raio-x é uma das que se utiliza. E ali em cima a parte de análise de imagens, né? Então, antigamente até a gente colocava aqui, era uma imagem de um drone, né? Que também se pensa muito em utilizar no setor elétrico, especialmente no Brasil. Acho que teve um boom de P&Ds no passado aí, justamente com drones, né? Mas aí acho que caiu muito a questão regulatória, limita muito ainda a utilização de drones. A gente viu isso ainda no mundo inteiro também, ainda é bastante limitado. E às vezes até torna um pouco cara a utilização de drones. Então, a gente vê que o mais importante não é a questão do drone, não é o drone, né? O interessante ali para uma inspeção de uma linha de transmissão é que tu tenha um conjunto de imagens e que tu possa analisar essas imagens automaticamente, utilizando um sistema computacional, para saber se existe uma falha ou não. O importante não é o drone, o importante é a imagem. E tu pode fazer isso de diversas formas, né? Com um helicóptero, por exemplo. O que a gente viu que, em alguns casos, é inclusive muito mais barato fazer uma inspeção com um helicóptero do que com um drone, justamente com essa questão dos entraves regulatórios, né? E tudo isso certamente está mudando a maneira como as empresas estão operando, né? É incrível, a gente falou de diversas tecnologias aí em uma hora e meia, e tudo isso acontecendo enquanto o sistema está operando, e as pessoas têm que estar se adaptando. E certamente quem começou a trabalhar há 10, 15 anos atrás já viu que teve uma mudança bastante grande no setor nesses últimos anos, e eu imagino que vai continuar tendo nos próximos 15 aí, 30 anos, porque a gente realmente está numa fase de transição do setor elétrico aí. Não, legal, eu acho que, não, sem dúvida, a evolução nos últimos anos é monstruosa, né? E a tendência é ser cada vez mais rápido, porque tecnologias estão avançando muito rápido, né? E com o intuito de melhorar desempenho, reduzir custo, performance, enfim. E aqui eu acho que tu traz alguns exemplos de tecnologias bem sofisticadas, aí, essa questão de análise não intrusiva em equipamentos, né, que eu acho que faz todo sentido, você não precisa abrir um equipamento, ainda mais equipamentos, obviamente, de valores elevados, né, de complexidade de manutenção, enfim. Então, traz aqui várias ideias aí bem legais, aí mostram que realmente não tem limites, né, a gente tem que buscar soluções e pensar bem fora da caixa que tem muita oportunidade aí, né. Mas eu tenho duas perguntas, eu sei que até pelo horário também, né? A gente, como eu comentei, o Rodrigo tá na França, tem um fuso, né? Agora é quase meia-noite e meia lá. Então, eu tinha combinado com ele 1 hora e meia, né? Para ele poder dormir. E então, vou aproveitar que eu tenho duas perguntas aqui, né? Perguntas bem interessantes. Se alguém quiser mandar mais uma pergunta, eu vou fazer essa professora Juliana, da URGS, do Campus Litoral Norte. Ela pergunta sobre a questão da digitalização, né, que a gente, enfim, que era um ponto bastante debatido aqui, né, essa quantidade cada vez maior de digitalização, maior quantidade de dados trafegando, enfim, diversos equipamentos conectados na rede. Ela pergunta como é que tu vê essa questão da segurança cibernética, né, como é que se isso tem algum impacto, alguma tratativa interna, uma linha de pesquisa, ou enfim, como é que vocês veem isso, né? Sim, não, sem dúvida nenhuma, a segurança cibernética ela é essencial para assim, qualquer tráfego de informação, ela é necessária. Todos os produtos, hoje em dia, eu acho que está até um pouco mais, fácil, eu diria, né? Porque existem estándares internacionais, existe uma regulamentação internacional, existe uma certificação que os produtos passam. Então, mas claro que uma estratégia de
segurança cibernética ela não está só no equipamento, ela está no sistema como um todo. Então, uma coisa é o equipamento vir certificado com algo, né? Mas o sistema inteiro ele tem que ter essa estratégia muito bem definida. Então, eu diria assim que cada vez mais é importante, né, o papel das equipes de tecnologia da informação nas utilities, né? Antes eles já tinham uma importância muito grande quando começou a utilização dos MS, SCADs, né? Uma importância muito grande nas utilities, mas sem dúvida nenhuma, e ainda mais, eles vão ter um papel muito importante definindo a estratégia de segurança cibernética das distribuidoras, tá? Isso faz parte de qualquer projeto, qualquer implementação em clientes, né? Pensa que quando a gente falou de dados, por exemplo, que vão para a nuvem, tá? Então, a gente está falando de dados que vão para a nuvem. E aí pega o caso de alguma empresa de transmissão, que é uma empresa de transmissão que é do governo, tá? Os próprios governos, eles colocam uma regulamentação, muitas vezes, tá? Que limitam para onde que tu pode enviar esses dados. Então, não é simplesmente enviar para a nuvem, né? Não é uma nuvem em qualquer lugar. Tem que ser uma nuvem que tenha um armazenamento naquele país. Então, inclusive, em alguns casos, a gente não pode enviar esses dados para a nuvem. Tem que ser o que a gente chama de on-premise, eles ficam na própria utility, né? E não na nuvem, né? Então, sim, a segurança cibernética é essencial e tem que ser definida uma estratégia para cada utility, sem dúvida. Eu diria também que essa questão da segurança cibernética também pode ter muita influência também com políticas governamentais, dependendo de país para país, né? E eu me recordo na AS, né? Uma das empresas que eu trabalhei aqui no Brasil, que era o Grupo AS Brasil, que pertencia ao AS Corp, né? Empresa americana. Em 2012, 2011, a gente já tinha standards para seguir em termos de segurança cibernética para o sistema SCADA, para os sistemas de automação e controle. Então, isso quase que há 10 anos atrás, para todas as empresas norte-americanas que estivessem ao redor do mundo, aí tinham que seguir aquela política, né? Então, também aí tem questões aí, desde a própria UTIT preocupada com isso, e também tem políticas estratégicas de governo também, que em alguns lugares são bem mais avançadas do que outros, né? Então, já estão muito mais preocupados com isso, né? Bom, para fechar, então, Rodrigo, a última pergunta, né? Eu tenho mais uma, eu vou, né, como eu falei da última aqui, eu vou falar dessa aqui para a gente poder combinar, depois, de repente, a gente responde aqui para as que a gente não conseguir responder. O Ian pergunta se sobre o gás ali, né, o G-Cube, né, se seria a gente poder fazer uma equivalência dele do óleo, assim como óleo vegetal, né, isolante para o óleo mineral, né, enfim, falando em termos de refrigeração aí, né, do transformador, Uhum. se o G-Cube seria uma mesma relação aí para o SF6, né? É mais ou menos isso. Eu diria que bom, é claro que eu não saberia te dizer em níveis assim, de toxicidade, assim, se é a mesma, eh, se é a mesma relação, mas sem dúvida nenhuma, essa mudança dos transformadores de óleo mineral para vegetal está seguindo aqui de SF6 para uma alternativa para esse gás, né? Então, sim, exatamente. Sim, buscando questões ambientais, né? Exatamente, exatamente. Bom, enfim, Rodrigo, a gente poderia estar, né, como eu comentei, conversando aqui muito mais tempo, que certamente poderia explorar muito mais aí de assuntos, da tua experiência que tu tem, enfim, do pessoal aqui trazendo perguntas, mas vou, então, novamente te agradecer aí, né, em nome do grupo de pesquisa, em nome da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pela tua disponibilidade, pela tua participação, né, e aí, fechando com o horário que a gente combinou, né, 1 hora e meia, né, para não ficar muito tarde aí na França, enfim, te agradecer e deixar aberta aí outras oportunidades aí futuramente, e sempre bem-vindo aí poder conversar com você. Beleza, não, de novo, muito obrigado pelo convite, sempre é um prazer aí. Qualquer convite será muito bem aceito aí. Então, muito obrigado aí, prazer estar com vocês aí.
Tá bom. Agradecer então o pessoal também que ficou aí, né, conosco até esse horário, né, ainda que é cedo no Brasil, 7h30 da noite, né, então agradecer pela disponibilidade, enfim, quem não assistiu, quiser assistir depois, a princípio vai ficar disponível depois no canal do YouTube ali do GEMASP, então agradecer novamente aí, até. Até mais. Tchau, tchau. Oi.